seminário de escatologia. Boa tarde a todos. Graça e paz. Irmãos, eu sei que talvez não seja da minha conta, mas alguém comeu feijoada? Não. Nós temos vários assuntos para tratar hoje. Eu confesso que eu estou num dilema muito grande a respeito da ordem em que eu vou colocar essas peças do quebra-cabeça. O bom, como eu não dei a apostila para ninguém, vocês não vão saber o que eu estou pulando, o que eu estou mudando, né? Mas alguns assuntos que nós mencionamos ontem, que vamos abordar hoje, é a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Eu gosto de usar essa terminologia, porque é o que aparece lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, né, quando a Bíblia apresenta isso como um rudimento, um fundamento, ou fundamentos da doutrina de Cristo. Nós também vamos falar a respeito das bodas do Cordeiro, e provavelmente já vai ser um dos primeiros assuntos que nós vamos abordar. Depois nós vamos falar a respeito de Israel e da igreja, algo que é importantíssimo a gente também entender, para fazer algumas separações. E depois ainda vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, que é algo também assim importante. Eu só queria, ontem nós começamos falando que 1/4 das Escrituras tem a ver com o estudo profético, né? Que Jesus deu ênfase a isso, Paulo deu ênfase a isso, João escreveu um livro todo sobre isso. Então nós não podemos julgar que isso não seja importante. Eu realmente acredito que algumas discussões, elas não são tão importantes, né? Paulo fala a respeito de alguns que ficavam discutindo genealogia, né? Algumas coisas que não traziam proveito, só traziam divisão. E há detalhes que eu acho que realmente eles não são tão importantes para a gente discutir como aquilo que é essencial, né? E a essência dessa mensagem da vinda do Senhor, eu repito, ela envolve a preparação, né? Se alguém acredita que o arrebatamento da igreja antes da tribulação, ele tem que estar pronto, não é só para ser arrebatado, né? Caso ele estiver equivocado, ele tem que estar pronto para enfrentar o que vier, né? E quem pensa de forma diferente também, né? Uma pessoa diz: não, pastor, eu estou me preparando para passar. Eu falei: ótimo, mas fique pronto para as duas coisas. A gente não tem que escolher para que vai se preparar, a gente tem que viver totalmente preparado. Amém? Você pode dizer amém? Então, há algumas questões que elas realmente estão acima, vêm em primeiro lugar. E eu queria só passar rapidamente alguns versículos com vocês, que mostram que, à medida que nós entendemos essas verdades, isso vai trazer estímulo espiritual no nosso viver com Deus. Eu creio que vai trazer fidelidade e devoção no serviço ao Senhor, e que ainda pode servir de consolo, né, no pesar, em momentos onde enfrentamos determinadas dificuldades. Essa revelação, essa visão daquilo que está por vir, vai sempre nos levar a viver em função de algo maior, e não só de algo passageiro, de algo transitório. Então, eu queria mostrar para você alguns desses estímulos na vida com Deus, na vida espiritual. O primeiro deles é a santificação. Em 1 de João, no capítulo 3, 1 de João, capítulo 3, no versículo, vamos ler o 2 e o 3. A Bíblia diz assim: amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A expressão usada aqui, sobre manifestação, quando diz, sabemos quando ele, falando de Jesus, se manifestar, está falando do momento da sua vinda, dessa manifestação gloriosa da sua vinda. Então, a afirmação de João, sabemos que agora somos filhos de Deus. Ele diz, depois, não é manifesto o que havemos de ser. Então, me parece que vai haver algum tipo de promoção, Com certeza não vai haver rebaixamento. Ele diz, agora somos filhos. Ele diz, não está claro o que é que acontece depois. Mas ele diz o seguinte, sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Então ele afirma no versículo 3, a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Quem vive nessa esperança do regresso do Senhor, a Bíblia diz, ele se purifica. Abra comigo em 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz, e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala de santificação integral, santificação total, que é no espírito, na alma e no corpo. E ele não só diz que o vosso Deus os santifique em tudo, mas ele diz que o espírito, a alma e o corpo sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus. Então, a mensagem que era transmitida é, nós precisamos viver prontos para o dia em que essa vinda se manifestar. Nós temos que ser encontrados em santidade plena. Isso era parte do encorajamento, do nível de estímulo espiritual que eles tinham com essa mensagem. Eu quero que você ainda abra aí comigo, em 2 de Pedro, capítulo 3, onde nós já chegamos a ler esse texto, 2 de Pedro 3. Do versículo 11 até o 14. Pedro diz assim, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, ele está falando da terra, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Versículo 14. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Quase sempre que a palavra de Deus está falando sobre vivemos em função dessa manifestação da vinda do Senhor, ela fala sobre essa forma diferente de se viver em santificação. A Bíblia também fala sobre uma vida sóbria. Em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 2, 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 2, o texto diz, pois vós mesmos estáis inteirados, com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A Bíblia fala sobre essa sobriedade, sobre essa atenção, a vigilância, o não só estar acordado para as coisas de Deus, mas o não se deixar embriagar ou distrair com as coisas da vida. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 13,
Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. A Bíblia diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Ele começa a fazer aqui afirmações, como filhos da obediência, não vos amoldeis antes, as paixões que tinhas, versículo 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Todo o contexto de santidade é abordado com essa visão de esperar inteiramente na graça trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala dessa revelação de Jesus Cristo, eu repito, nós vamos ver nos textos, está sempre falando da manifestação da sua vinda. Um outro texto bíblico ainda em 1 de Pedro, está no capítulo 4, no versículo 7, que enfatiza essa questão da sobriedade. E diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Diz: o fim de todas as coisas está próximo. Então, vocês têm que ser sóbrios. Essa sobriedade de vida espiritual não é enfatizada só porque a gente não sabe quando vai ser o dia da morte. Mas a Bíblia o tempo todo relaciona isso com o momento em que o Senhor Jesus há de voltar. Além da santificação, da vida sóbria, em Filipenses 4:5, a Bíblia ainda fala de moderação. Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então ele afirma: perto está o Senhor. Então ele relaciona essa forma de viver, a moderação, com a afirmação de que o Senhor está perto. E justamente porque vivemos esperando o cumprimento dessa promessa, há uma condição de vida cristã, uma forma de se viver diferente. Eu creio que uma outra característica ligada a esse estímulo espiritual da vida em Deus é a perseverança. Em 1 de João, primeira epístola de João, no capítulo 2, no versículo 28, a Bíblia diz assim: filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, há algo que precisa ser entendido. Mesmo aqueles que foram chamados pela vocação celestial, responderam ao Evangelho, estão hoje servindo ao Senhor, a Bíblia diz: a gente tem que permanecer nele. Porque o não permanecer nele significa que nós podemos ser envergonhados. O texto diz aqui: para que não nos afastemos envergonhados, dele na sua vinda. Então, a Bíblia fala sobre uma atitude de perseverança, de ficarmos firmes nele. Para quê? Para que justamente por ocasião da sua vinda, a nossa posição, o nosso relacionamento com ele não seja comprometido. A gente usou já uma afirmação aí de 1 de Pedro 1,13, quando fala também nessa mesma pegada, essa mesma ênfase de permanecermos firmes. Eu creio que a gente precisa entender essa perseverança que deve existir em cada cristão que vive na expectativa da vinda do Senhor. Além de mencionarmos aí a santificação, a vida sóbria, a moderação, a perseverança, eu olho a palavra de Deus relacionando também algumas outras características. Elas mostram que essa revelação ela produz esse estímulo espiritual, na caminhada com Deus. Uma delas é que a Bíblia destaca a importância de que a gente tenha paciência nas provas. Você pode falar isso comigo? Diga: paciência nas provas. Quantos já descobriram que não é tão fácil ter paciência nas provas? Mas um dos argumentos que a Bíblia usa, Hebreus capítulo 10, versículo 35.
Hebreus 10:35 diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Outra versão usa o termo paciência, outra longanimidade, é a mesma palavra. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e a Bíblia diz assim, e não tardará. Então a Bíblia diz, não abandona a confiança, fica firme na fé, tem essa perseverança, essa continuidade, ou a paciência, porque aquele que vem virá e não tardará. Abra comigo em Tiago agora, capítulo 5. Versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Eu não consigo entender, querido, nós não estamos lendo todos os textos que falam sobre a vinda do Senhor, mas a gente está tendo o trabalho de abrir alguns deles. O Novo Testamento enfatiza muito essa questão da vinda do Senhor. Eu não consigo entender como a nossa geração chegou a um ponto de não levar a sério essa mensagem. Eu estou falando justamente por conta, em primeiro lugar, do silêncio dos pastores e pregadores no púlpito sobre essas questões da vinda do Senhor. Em segundo, aqueles que estão quebrando o silêncio, porque muita gente quase não fala sobre isso, estão quebrando o silêncio para criticar esse tipo de mensagem. Como quem diz que a igreja que está falando demais na vinda do Senhor é porque ela está com medo do que está por vir, porque ela quer escapar, quer correr daqui. Nós falamos ontem que a visão, querido, é que o retorno do Senhor será para uma igreja gloriosa que cumpriu o seu papel. Nós não podemos colocar de forma alguma nenhuma relação com essa visão que Deus estabeleceu do seu retorno e de vivermos pronto para isso, como se fosse vontade de fugir daqui. Outro dia eu falei para um irmão, me estranha você querer ficar por aqui. O apóstolo Paulo diz, eu desejo partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Eu falei, independente da gente falar da vinda, do retorno do Senhor, eu falei, a gente pode estar falando a respeito da morte. Você olha esses homens de Deus dizendo, eu não vejo a hora de estar do lado de lá. Eles diziam, eu vou aguentar um pouquinho mais aqui, porque eu quero trabalhar, eu quero produzir resultado, eu quero abençoar mais gente, eu quero fazer o máximo para o Senhor antes de partir, mas o nosso coração e a nossa visão, que ele tem que ir além desse mundo. Nós cremos que o reino de Deus vai se estabelecer aqui? Sim. Mas o que a gente ora é que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, como é feita no céu. O desejar que o céu invada a terra não pode criar em nós uma repulsa ao céu. Tem gente amando demais essa terra e usando o nome do estabelecimento do reino de Deus para, muitas vezes, refutar esse valor tão tremendo, tão extraordinário, de que é o nosso destino glorioso, daquilo que nos aguarda. E eu creio que uma igreja que vive em função disso, ela se torna imparável. A gente olha para a igreja do livro de Atos, vinha perseguição, vinha sofrimento, vinha prova. Irmãos, aqueles crentes eram indesistíveis, eram imparáveis, porque o coração deles estava incendiado por uma promessa. Isso levava eles ao entendimento de que eles precisavam andar em obediência, eles precisavam honrar o Senhor, eles precisavam viver uma vida de santidade. Em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 13, 1 Timóteo 6, nós vamos ler do 13 ao 16. Paulo diz assim, exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Versículo 14, guardes o mandato imaculado, irrepreensível. Está falando de andar em obediência na palavra. A Bíblia diz, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, há uma relação, querido, com essa expectativa da vinda e uma vida de obediência na palavra, que também nós podemos nos referir a ela, como falamos ontem, como sendo uma vida de vigilância. Abre comigo em Lucas 12, 35. Lucas 12, 35. Jesus diz: cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Eu fico olhando para esse texto da palavra de Deus, né? Versículo 40. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu fico olhando para esse texto e ele me traz empolgação. Porque a Bíblia está falando que nós somos os servos. Os servos é que tem que estar pronto para a vinda dele. Mas diz quando ele virá. A Bíblia diz que haverá uma espécie de inversão de papéis, né? Versículo 37, diz assim: bem-aventurados os servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. A Bíblia diz que mesmo ele sendo o Senhor e nós os servos, ele vai nos dar lugar à mesa, vai fazer a gente sentar, e ele é que vai nos servir. Jesus falou a respeito de uma ceia. Ele falou para os discípulos: eu não vou beber de novo com vocês do fruto da vide, até que eu beba de novo no reino de meu Pai. Ele diz: essa é a última vez, até que lá a gente vai fazer isso junto. Então, ele está falando de uma ceia mesmo. Diz que nós vamos nos sentar à mesa e que ele vai nos servir. Então, você consegue imaginar o tamanho dessa honra, né? Meu coração salta, vibra, pula, queima, né, de alegria. Agora a Bíblia diz: isso é para os servos vigilantes, né? Se a Bíblia manda andar em vigilância, faz uma promessa gloriosa para quem anda em vigilância, que outro motivo a gente tem para não pregar a vigilância? Isso produz estímulo na nossa vida espiritual. E eu creio que não só na vida espiritual, eu creio que na própria vida ministerial. Abre comigo em Mateus 25, de 19 a 21. Mateus 25, de 19 a 21. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, por ocasião da sua vinda, vai sentar conosco com uma prestação de contas a respeito daquilo que nós fizemos. Em Apocalipse 22, 12, ele diz: eis que cedo venho, e comigo está a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras. Né? Essa visão da vinda do Senhor, eu creio que ela vai gerar não só o estímulo para essa vida espiritual, mas essa inclinação, né, para o serviço. A gente viu que os servos vigilantes, a expressão servos está falando daqueles que estão trabalhando, né, que estiverem prontos nesse momento, vão ser honrados por ele, vão ser servidos por ele. Em vários textos da Bíblia, Lucas 19, versículo 12. Lucas 19, 12. Jesus diz: então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte.
Mas os seus concidadãos o odiavam, enviaram após ele uma baixada. Nós temos aqui todo o desenrolar da parábola. Mas ele diz, negociai até que eu volte. E aí o que ele está dizendo? Se você continuar a parábola, versículo 15. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. O tempo todo a Bíblia mostra que haverá uma prestação de contas por ocasião da volta do Senhor, né? E a maneira como nós lidamos e trabalhamos. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 9 e 10, né, a respeito de ser agradáveis a Ele, né, sobre a forma como nós vamos viver nesse corpo e trabalhar, porque diz assim, porque importa que cada um de nós compareça perante Ele. Ele fala do tribunal de Cristo, onde nós vamos ser julgados por meio de tudo aquilo que fizemos. Então, quem vive com essa consciência do regresso do Senhor, da prestação de contas que haverá, ele vai mudar a forma de viver, e com certeza, né, essa consciência vai produzir uma inclinação maior ao serviço. Quando a gente fala sobre essas coisas ligadas, não só à vinda do Senhor, a escatologia como um todo, né, o que é, a gente precisa entender o que é a morte, o que vem depois, o que nos aguarda, a visão bíblica da ressurreição, né, do galardão, da recompensa final. E eu creio que tudo isso traz consolo, né, muito consolo para a gente. Paulo diz, nós lemos esse texto ontem em 1 Tessalonicenses 4, 18, ele diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quais palavras? Que quando a trombeta soar, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados, todos nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Ele diz, a gente é diferente dos ímpios que não têm esperança. A gente precisa ter consolo nessas palavras. E viver na certeza disso sustenta o coração, né? Faz a gente dizer como Paulo, eu desejo partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E lá no livro de Filipenses, no capítulo 1, que é quando Paulo faz essa afirmação, e diz assim, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Né? Ele chega a usar essa expressão, incomparavelmente melhor. Né? Mas ele diz assim, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. Né? Então, em outras palavras, está dizendo, por causa de vocês eu fico um pouquinho mais. Agora, você vê um Paulo que vivia focado no céu. Em Filipenses 3, 20 e 21, ele diz assim, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa, né, humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Essa afirmação, querido, de que a nossa pátria não está aqui, está lá, de que nós estamos aguardando o Senhor, ela não pode de forma alguma ser negligenciada. Eu creio que a igreja durante muito tempo, talvez não entendeu a importância de ser sal, luz e de fazer diferença na sua passagem nessa terra. A gente não pode perder isso de vista. Paulo diz, partir estar lá é melhor, sim, mas ele falou, eu quero ficar mais um pouco porque eu quero fazer diferença aqui. Durante muito tempo a igreja foi para o extremo de não perceber a diferença que ela tinha que fazer na terra. Mas agora nós estamos indo para um outro extremo. Tem gente que está tão empolgado com o que tem que fazer na terra, né, que está perdendo a noção daquilo que é celestial e daquilo que nos aguarda. E a gente também não pode deixar isso acontecer conosco. Mas eu creio que essa consciência, repetindo, ela vai fazer a gente viver num lugar de muito, muito consolo, muito conforto em Deus. Em Romanos 8, 18, o apóstolo Paulo fala, né, a respeito das provas. E nós falamos o como essa visão nos ajuda a ter essa paciência na hora das provas. E diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, a Bíblia diz, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Né? A gente vai olhando para esses textos e a gente percebe uma igreja no início, que vivia tão impactada por essa revelação, que diz, não importa se aqui nós vamos encarar prisão, perseguição, se vai ter luta, se vai ter problema. Né? O que ele estava dizendo? Isso não tem, se você tentar botar num prato da balança, não compara com a glória que vai se revelar, com aquilo que nos aguarda. Eu creio que nós precisamos dessa igreja, né, desprendida, que viva esse profundo consolo
com muita disposição de ser intenso em Deus e de trabalhar para Deus. Você pode dizer amém? Vira para o irmão ao seu lado, faz assim aquela melhor cara de crente que você puder. E fala para ele, se a gente viver com os olhos no céu, a nossa vida aqui na terra vai ser diferente. Você pode dizer amém? Eu creio, querido, que o nosso interesse pelo que há de vir não pode, de forma alguma, comprometer nossa missão na terra. Quando eles perguntam lá em Atos 6, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? E diz, ei, não compete saber o tempo e a época. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Ele diz, mais importante do que entender o final de tudo isso, como se dá, é vocês trabalharem aqui na terra até para apressar esse dia da vinda. Agora, ao mesmo tempo que ele fala isso, os anjos também aparecem para ele e dizem, ei, mas esse mesmo Jesus que vocês viram ir, ele há de voltar. Né? Eu creio que uma igreja, querido, que ela tem os olhos no céu, ela tem uma percepção, uma perspectiva profética diferenciada. E a gente precisa entrar nesse lugar e nesse equilíbrio profundo em Deus. Você pode dizer amém? Para terminar, 1 de Pedro 4,13, ele diz assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Ele diz, olha, se vocês estão participando dos sofrimentos dele, Jesus sofreu, e agora vocês estão participando com ele do sofrimento, lembra de uma coisa, da mesma forma como ele foi glorificado, quando ele aparecer em glória, vocês também vão participar dessa glória. Né? Então, essa visão do que aguardava, querido, sustentava e fortalecia todo mundo. E eu creio que a gente precisa dessa revelação. Amém? Esse era parte do assunto que eu ia introduzir ontem. Como eu julguei que a gente não teria tempo para tudo, eu acabei pulando, mas eu senti mesmo necessidade de voltar nesse assunto e de falar um pouco a respeito disso. Ok. Agora a decisão cruel de por onde começar. Os irmãos orem por mim. Ok, eu vou começar por onde ia terminar. Abra aí sua Bíblia em Mateus. No capítulo 24. Eu estava querendo prestigiar quem só ia vir à noite. Eu achei que o certo era prestigiar vocês, que já estão ralando desde cedo aqui, não é verdade? Sem ser egoísta, não é verdade? Vocês gostaram dessa, né? Mateus, capítulo 20. Eu acho muito empolgante esse primeiro assunto, por onde eu vou começar, que é as 70 semanas de Daniel. E eu acredito que não dá para estudar a escatologia bíblica sem que a gente comece do começo. Normalmente eu tento deixar o começo para o fim, para dar aquele desfecho mais empolgante. Mas a partir do entendimento que nós vamos colocar agora, isso nos ajuda a entender talvez o desenrolar de algumas dessas outras verdades. Em Mateus, no capítulo 24, pastor, se nós vamos falar de Daniel, por que a gente não está abrindo o livro de Daniel? Mateus 24, 15, você já vai entender. Jesus diz assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, Jesus está aqui falando sobre os eventos do fim. E Jesus coloca uma referência. Quando virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel. O próprio Jesus faz um link com todo o ensino profético dele, com aquilo que Daniel já tinha falado.
Se você olhar antes, no capítulo 24, no versículo 3, a Bíblia diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O que Jesus fala nos 2 versículos anteriores, sobre o templo, que ele seria derrubado, que não ia ficar, né, pedra sobre pedra. Então, eles chegam para Jesus e eles fazem 3 perguntas. Primeira, quando sucederão essas coisas? De Jerusalém e o templo ser destruído. Nós sabemos que isso na história aconteceu não muito tempo depois, né? Aconteceu no ano 70 da era cristã. Quando sucederão essas coisas? A primeira pergunta. Ele diz assim: que sinais haverá da tua vinda, pergunta número 2. E 3, e os sinais da consumação do século, ou em outras palavras, do fim do mundo. Então Jesus passa a responder essas perguntas. Eu entendo, olhando e examinando esse texto de Mateus, que ele responde nessa série de 3. Ele fala um pouco sobre quando acontecerão essas coisas, destruição de Jerusalém. Ele fala um pouco sobre os sinais da vinda. Ele fala um pouco sobre a consumação do século. Depois ele volta na mesma sequência. Quando acontecerão essas coisas, os sinais da sua vinda e a consumação do século. Em todo o texto de Mateus 24, você precisa entender a maneira como eles fizeram a pergunta e a maneira como Jesus vem distribuindo a resposta. Eu creio que intencionalmente tem muita coisa, querido, ainda velada, escondida. No livro de Daniel, a Bíblia diz que no fim dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Eu não creio com isso, que a Bíblia está falando só sobre o conhecimento no sentido da ciência, da tecnologia. É impressionante o avanço de conhecimento do homem. Eu, quando criança, quando ouvia meu pai falar, né, que ele cresceu sem televisão, depois, quando inventaram a televisão, ela era branca e preta, não era colorida. Eu ria muito, eu dizia: como é que pode uma televisão branca e preta? Eu ouvindo meu pai, né? Ou como é que podia não ter televisão? Ele falava de como o povo juntava em volta do rádio. Eu achava aquilo uma coisa muito antiquada, né? Mas quando eu falo para meus filhos da televisão, mesmo colorida, daquela de válvula, lembra daquelas que aparecia um facho, né, de luz, depois a válvula esquentando no tubo, aí a imagem abrindo. Quantos pegaram essa época? Irmão, não me deixa ser velho sozinho. Amém. Graças a Deus. E eles riem demais disso, né? Quando eu falo, né, que no início a gente não tinha assim computador, acesso, não era todo mundo que tinha um computador, foi no início um aqui, outro lá. Eles riem disso, né? Outro dia, meu filho estava falando alguma coisa, a gente estava conversando, e ele falou: pai, eu pelo menos peguei o fim da época do videocassete, né, que era aquela fitona antes do DVD. Eu falei: pois é, filho, mas antes disso a gente usava um disquete no computador. Aí eu falei: uma vez eu soube que era um negócio assim, né, quadrado, grandinho. Eu falei: grandinho, filho? Antes desse tinha um outro maior ainda, parecia um disco vinil, né? Meus filhos não conheceram o disco de vinil, por exemplo. Então a gente vê que geração após geração o conhecimento está se multiplicando, a coisa está acelerando. Mas eu creio que quando a Bíblia fala desse conhecimento se multiplicar, está relacionado a uma outra afirmação do livro de Daniel, que diz assim, que ele deveria manter o livro selado. Ou seja, as pessoas não poderiam ter acesso àquilo. E ele diz que no fim o conhecimento se multiplicará. Como? Quem dá a entender que esses selos seriam removidos e que a nossa capacidade de compreender as profecias seria maior. Então, eu não sei em que ponto nós estamos, querido, mas eu tenho certeza que não foram abertos todos os selos. Eu tenho certeza que a gente não conhece todas as coisas. Quando eu era criança, eu via todo mundo falando que o anticristo ia vir do sistema comunista, até que ele começou a ruir. Aí começaram a pregar, né, que o anticristo seria o Papa, né, o que para mim era muito confuso, porque como é que alguém que já pregou um outro Cristo, agora vai dizer que ele é que é o Cristo? Como é que fica o fato dele ter pregado outro? Mas a conversa era essa. Depois de uma época mudaram, quando veio a ênfase da nova era, e o tal do Maitreya, não, é de lá que o anticristo vem. E eu creio, querido, que a gente não precisa ficar tentando decifrar de onde é que vem. O que a gente precisa entender é que uma hora ele vem, né? Então, assim, essa tentativa de acertar detalhes que não estão claros, faz com que muitas vezes o assunto caia em descrédito para outros.
O mais importante para mim não é que a gente tente ter todos os detalhes, né? Outro dia alguém falou para mim, não, pastor, porque o senhor sabe, né, que o anticristo vai ser assim, ele deu uma característica. Eu falei, de onde é que você tirou isso? Eu vi alguém falando tal. Eu olhei para ele e falei, não existe nenhum lugar da Bíblia que sugere isso. Mas para ele aqui já era uma doutrina incontestável, né, porque ouviu alguém falando. Eu creio que a gente precisa entender. Jesus começa aqui então a responder essa pergunta, e ele diz, quando chega no versículo 15, quando ouvides falar do abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Então, aqui nós temos em Jesus um link que remete, mesmo na visão neotestamentária, né, mesmo na perspectiva do Novo Testamento, de entender a profecia, remete a gente de volta lá para o livro de Daniel. Então, agora, tendo em mente isso que Jesus falou a respeito de Daniel, eu quero que a gente volte lá para o livro de Daniel, né? Jesus diz no versículo 21 ainda, só para mencionar aqui, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, deixa eu fazer outra explicação. Jesus faz um link com o que Daniel profetizou. Quando ele fala do abominável da desolação, nós vamos ver que ele está falando do anticristo. E aqui ele fala de algo que ele chama da grande tribulação. Tá? Com isso em mente, vamos voltar para o livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 20. Ele diz assim, falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel e lançava a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem, outra versão diz o varão Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir, falou comigo e disse, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. A NVI diz, para dar-lhe percepção e entendimento. E diz assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Eu gosto de olhar para essa expressão, né? Considera a coisa e entende a visão. O próprio Evangelho, nós lemos ali em Mateus 24:15, eu não terminei o versículo, mas ele diz assim, quando pois vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, aí entre parênteses está assim, quem lê, entenda. Né? Essa dica é muito interessante, né? Quem lê, entenda. Então, ele está dizendo, Daniel, eu vim para fazer você entender o sentido, entender a visão, há um entendimento, né, que tem que ser liberado aqui. Versículo 24. Ele diz assim, 70 semanas estão determinadas, a NVI diz, estão decretadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Né? Essa palavra traduzida aqui significa determinar, né? A palavra hebraica, eu não sei como pronunciar isso direito, shatrak, ela significa determinar, decretar, estabelecer, ou até mesmo fala de separar. Né? E diz, então, 70 semanas estão determinadas, decretadas ou estabelecidas sobre o teu povo e a tua santa cidade. Para quê? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir
o Santo dos Santos. Mas quando você lê o versículo 24, ele diz: 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e a tua santidade e quando ele mostra o que aconteceria nessas 70 semanas, ele está falando, na verdade, de todo o desfecho da obra da redenção. Ele diz assim: para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Ele mostra, olha, em 70 semanas, nós vamos ter o grande desfecho de Deus. Aí olha o versículo 25. Sabe e entende. Ele diz: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ele está mostrando quando é que o cronômetro dispara. Aí ele diz assim: até o ungido, até o príncipe, ele diz 7 semanas e 62 semanas. Vamos lá, ver se vocês estão bons de matemática ainda. 7 com 62, dá? Gente, por favor, não é uma pegadinha. 62 mais 7, 69. Ele está falando de 70 semanas. Então ele diz, desde a ordem da saída para restaurar e edificar Jerusalém, 7 semanas, e depois mais 62 semanas até o ungido, o príncipe. Aqui nós vamos ver que ele está anunciando o tempo até a vinda de Jesus, até a vinda do Messias. Ele diz, vão ser 69 semanas. Aí ele diz no versículo 26, depois das 62 semanas, que já estão vindo depois das 7, eu já vou te mostrar pela história, que 7 semanas foi o tempo que levou para a reconstrução do templo. Tá? Eu já explico isso. Ele diz, depois das 62 semanas, que vem depois das 7, então das 69, ele diz assim, será morto o ungido. Mas as profecias mostravam que esse Messias se manifestaria, mas que ele iria morrer. É isso que Jesus tem que ficar explicando para os discípulos, porque todo mundo olhava para o Messias como um general de guerra que vinha estabelecer um reino físico glorioso. Ninguém via a perspectiva espiritual de tudo isso. Mas o anjo explica, será morto o ungido e já não estará. Aí diz assim, o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E aí ele diz assim, e até ao fim. Esse até o fim, ele está falando do fim, do desfecho de todas as coisas. Ele diz, até o fim haverá guerra e desolações estão determinadas. 27. Ele, o príncipe que há de vir, fará firme aliança com muitos por uma semana. Então, primeiro ele começa dizendo, estão determinadas 70 semanas. Ele diz, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até ungido o príncipe, 7 mais 62. Então, das 70, já tem 69 correndo direto. Mas ele diz aqui, o ungido vai ser morto. Ele diz, e vão começar a acontecer um monte de coisas. E ele diz, até o fim haverá guerras. Por alguma razão que nós vamos tentar entender depois, essa última das 70 semanas, ela é separada das primeiras 69. Ela é empurrada para o fim da história da humanidade. Ele diz agora, essa última semana tem que cumprir. E nela, ele diz, esse príncipe que há de vir, vai fazer uma aliança com muitos. Onde Jesus fala, quando virdes o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, ele está se referindo a esse príncipe e essa última semana. Aqui a gente precisa entender o que são essas 70 semanas. A palavra traduzida como semanas no original hebraico é Shabua. Ela significa, na verdade, 7. Então ele está dizendo assim, 70 setes estão determinadas sobre o seu povo. Essa palavra 7 indicava o período da semana com os seus dias. Quando havia uma menção específica de que era uma semana de dias, então a palavra Yamim, para dizer que era dias, ela era incluída. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre 6 dias trabalhar e ao 7º descansar. Essa era a semana normal. Mas a Bíblia também fala de semana de anos. Por exemplo, Deus diz, por 6 anos vocês vão cultivar a terra e no 7º ano vai ser um ano sabático, um ano de descanso para a terra. Quando a nação de Israel, de Judá, por exemplo, foi 70 anos levado para o cativeiro, Daniel diz, eu estava estudando as profecias de Jeremias e eu entendi
que o tempo do cativeiro será de 70 anos. De onde que Daniel tirou essa conclusão? De uma profecia de Jeremias. Ele disse para o povo, durante 490 anos, vocês não guardaram os sábados, que era o ano sabático depois de 6 anos de trabalho. Ele disse assim, agora a terra vai cobrar os seus sábados. Todos os sábados que vocês ficaram devendo vão ser cobrados agora de uma vez só. Então, se são 490 anos, você divide por 7, foram 70 anos sabáticos que eles não guardaram. Jeremias está anunciando, vocês vão ficar num cativeiro, a terra vai descansar os 70 anos cobrando sua dívida, depois você volta. Daniel diz, eu entendi que o número que ele está falando era de 70 anos. Né? Porque eles também lidavam com a semana, não só de dia, mas com a semana de anos. Dada a dimensão das coisas que está sendo profetizado, não tem como o anjo está falando com Gabriel de uma semana de dias, 490 dias. Né? Não tem como num período aí de menos de 1 ano e meio, né, todas essas coisas estarem acontecendo ou estarem se cumprindo. Então, já está subentendido que estamos falando de semana de anos. 77 são 70 semanas de 7 anos cada semana. Então ele diz, 490 anos estão determinados sobre o teu povo para acontecer isso tudo. Ele mostra que nos primeiros 483 anos haveria algumas coisas. Eu acho interessante que ele diz 7 semanas e mais 62. O que aconteceu? A Bíblia diz, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Existe não só a restauração da cidade, quando você lê o livro de Neemias, ele está restaurando os muros da cidade. Mas, por exemplo, quando você lê o livro de Esdras, eles estão restaurando e reedificando o templo. E ele fala de um período de 7 semanas. No Novo Testamento, né, eles não dizem que levou 49 anos, que são 7 semanas. Dizem que levou 47 anos, é isso? João capítulo 1, produção, por favor, me ajude. Eu tenho o sonho de um dia, irmão, ter um ponto desse no ouvido e ter uma produção me falando as coisas de verdade. João 2, deixa eu só descobrir isso. João 2,20. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás. Então, nós vemos aqui que nas primeiras 7 semanas, no período limite de até 49 anos, algo iria acontecer. Foi a restauração do templo. Depois mais 62 semanas, ao todo 69 semanas ou 483 anos. Irmãos, eu vi uma conta, eu não tenho condição, não tenho tempo, não vim organizado para projetar isso, mas eu vi uma conta num livro antigo da biblioteca do meu pai, que eu estou doido para achar e recuperar isso, com todos os cálculos matemáticos assim minuciosos. Nós vamos fazer uma conta aqui grosseira. Por exemplo, quando nós vamos calcular os anos, a gente tem a dificuldade de fazer bater algumas datas. Por quê? A gente calcula os anos pelo nosso calendário romano, de 365 dias, com cada 4 anos, um ano bissexto. O ano dos judeus era um período de 360 dias. Eles tinham 12 meses de 30 dias redondo cada um. Esse era o cálculo, a conta deles. Então, só para a gente entender como essa profecia é literal, eu quero fazer com vocês uma conta. Eu espero que a gente não se perca aqui na hora de fazer essa conta. Quando nós falamos das 69 semanas até a vinda do ungido, do príncipe, então 69 vezes 7, nós estamos falando de 483 anos, certo? Alguém tem uma calculadora fácil? No celular? Me ajuda aí. 483 anos faz vezes 360. Para ver 483 anos no ano do judeu, quantos dias eram? 880. Ok. Então, dentro dessa profecia do ano judeu, ele estava se referindo a um período de 173.880 dias. Se a gente fizer a conta, você anotou esse valor? Bom, eu tenho anotado aqui. Faz outra coisa para mim, divide
483 por 4. No nosso calendário nós temos há 4 anos, um ano bissexto. 120,75. Vamos ficar com 120 para arredondar. Nós temos aqui 120 dias no nosso calendário que aumenta em relação ao deles. Então, para a gente tentar fazer a conta no nosso calendário, tira daí 173.880 dias, tira daí 120. Vai cair para 173.760. Ok. Divide 173.760, já sem o ano bissexto, por 365 dias, que é o ano do nosso calendário. 476. Tá? Então, para fazer a conta no nosso calendário, nós não estamos mais falando de 483 anos. Nós estamos falando de 476 anos. Por que eu estou te fazendo essa conta? A Bíblia diz assim, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Quando a gente lê o livro de Neemias, lá no capítulo 2, eu quero até ler esse texto. Neemias 2, versículo 1. Neemias. A Bíblia diz assim, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei, ora eu nunca estivera triste diante dele. Versículo 5, disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. Ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, e aqui nós vemos como que ele formaliza o processo todo. Irmãos, de acordo com as informações históricas, quando era criança a gente diria assim, de acordo com a Barça, né? Hoje em dia já tem que falar com a Wikipédia, né? O 20º ano do rei Artaxerxes, meu Deus, nome difícil falar, Artaxerxes, essa hora tem que falar com o paulista do interior, né? Artaxerxes. O 20º ano do rei Artaxerxes é o ano 445 a.C. Então aqui nós vamos fazer outra conta. Divide aí, divide não, subtrai aí o 445 menos o 476. Vai dar negativa a conta, você pode fazer o contrário. Menos 476. Porque nós estamos no ano 445 a.C. São 476 anos do nosso calendário para esgotar as primeiras 69 semanas. Vai dar lá pelo ano 30, mais ou menos. 31. Nós temos várias dificuldades quando a gente mexe na questão do calendário. Até porque hoje, quando se estuda com muita calma o calendário, descobriu que Jesus nasceu mais ou menos no ano 4 antes de Cristo. Vocês sabiam disso? Que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Então, assim, nós temos algumas dificuldades com a questão das datas. Nesse livro que eu mencionei, que eu li, havia um cálculo matemático assim, exaustivo, de muitas páginas, mostrando o que muda onde. Eu fiz a conta grosseira. Mas esse camarada não faz uma conta só do ano, ele faz uma conta dos dias. E ele apresentava um relato de que as 69 semanas se cumpriam exatamente no dia em que Jesus entra em Jerusalém, montado num burrinho. Tá? Nós não vamos tentar fazer esse tipo de cálculo. Nós chegamos no ano 31, né? Se imaginar que Jesus morreu aos 33 anos e que ele nasceu no ano 4 a.C., era para a gente estar no ano, então, 29, mais ou menos. Mas a gente está vendo que num cálculo aproximado, faz com que essa profecia tenha que ser tratada de forma literal. Porque muita gente olha para as 70 semanas de Daniel e diz, isso é simbólico. Aliás, eu acho engraçado que quase tudo que alguém não entende ou não quer explicar, ele diz, é simbólico. Né? Mas ele diz 70 semanas de anos, 490 anos estão determinados. Tem 7, algo significativo acontece no 7, que é a reconstrução do templo.
tem mais 62. No final dessas 69 semanas, a Bíblia diz, será morto o ungido. Então, a gente precisa entender que essa conta é literal, né? Ela se cumpre exatamente com a morte de Jesus. Só que entre a morte de Jesus, que acontece no final da 69ª semana, até a última semana, tem um intervalo enorme. Ainda não foi dado fim aos pecados, não foi expiada a iniquidade, não foi estabelecida a justiça eterna, as coisas não terminaram, e Jesus anuncia e relaciona essa última semana que está faltando com o que vai acontecer no tempo do fim. Então nós temos aqui uma divisão nessas 69 semanas, e uma das semanas é jogada para o tempo do fim. Então o que nós sabemos é que é uma semana de 7 anos no plano de Deus. Quando você vai estudar as coisas que a Bíblia fala sobre a tal da grande tribulação, você vai descobrir que a grande tribulação tem 7 anos. Não dá para ignorar essa uma semana de 7 anos que está faltando o cumprimento da profecia, com o fato de que a grande tribulação tem 7 anos. Há vários textos bíblicos, né? Por exemplo, no livro de Apocalipse, livro do Apocalipse, no capítulo, deixa eu ver se é o capítulo 13. Capítulo 13 que nós lemos ontem sobre as bestas, né? Isso. Isso mesmo. Capítulo 13. Antes disso, capítulo 12, versículo 6. Está falando do dragão e da mulher. O texto diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Divide, por favor, aí, 1260 dias por 360. 3,5. Tá? 1260 dias são 3 anos e meio. Vamos pular para o capítulo 13. Versículo 5. Está falando da besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Divide 42 meses por 12, que é o ano. 3,5. Tá? A Bíblia divide esse período da grande tribulação, que é apresentado no Apocalipse, em 2 metades de 3 anos e meio. Né? Você lendo, irmãos, eu ia precisar gastar mais ou menos 1 hora aqui provando para vocês que essa grande tribulação é de 7 anos em 2 metades. Eu estou correndo porque a gente não tem tempo, tá bom? Mas depois, você com isso em mente, você pode estar lendo e achando esses detalhes. No livro de Daniel, a Bíblia ainda usa a expressão um tempo, tempos no plural e metade de um tempo. E você entende que ele está falando de 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano. A gente não pode ignorar o fato de que há uma semana faltando para o desfecho de todas as coisas e que ela foi empurrada para o fim. Esse relógio dispara com a saída da ordem para restaurar Jerusalém, mas por algum motivo ele é interrompido. Ele sofre uma pausa na morte de Jesus. E as 70 semanas param de ser contadas. No momento em que elas param de ser contadas, a Bíblia anuncia que um monte de coisa vai acontecer e por alguma razão esse cronômetro lá no fim dispara para ter uma última semana antes do desfecho de todas as coisas. Irmãos, é impossível entender escatologia bíblica sem começar pelas 70 semanas de Daniel. Primeiro porque tem que ter algum motivo que faz essa conta ser interrompida na 69ª semana e empurrar a última semana para o fim.
Se a gente conseguir entender o porquê dessa interrupção, talvez a gente consiga entender quando é que essa última semana vai voltar. Então vamos lá? Irmãos, eu sei que alguns ficam com mais dúvida do que explicação quando a gente fala disso, porque alguns já estão tentando pensar mais rápido à frente. Então vem devagar comigo. Eu não quero que ninguém levante e vá embora com cara de frustrado. A importância dessas 70 semanas é definida por Jesus. Quando você lê em 2 Tessalonicenses 2, que é quando o apóstolo Paulo está falando de situações ligadas à vinda do Senhor, ele também fala a respeito do anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. E diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Do que Paulo está falando aqui em 2 Tessalonicenses? Vamos voltar lá de novo, em Daniel capítulo 9, por favor. Vamos voltar nas 70 semanas. Daniel capítulo 9. Versículo 26 e 27. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Irmão, quem foi o povo que destruiu a cidade e o santuário no ano 70 depois de Cristo? Roma. Quando a Bíblia diz o povo de um príncipe que há de vir, remete a gente aqui a uma outra ideia. O Império Romano, de alguma forma, ele vai ter uma expressão de restauração no tempo do fim. É isso que tem levado muita gente a tentar definir Roma como Estado dependente, como lugar da onde vem. Nós não sabemos se a restauração de Roma vai ser esse modelo de Roma do que a gente conhece hoje. Mas a gente precisa entender que a maior parte das profecias, ontem eu citei algumas profecias da vinda de Jesus, e a gente viu que uma parte delas se cumpre na primeira vinda, e outra parte se cumpre na segunda vinda. Aliás, quando você lê o Velho Testamento, você não consegue enxergar a primeira e a segunda vinda de Jesus. Quem lê o Velho Testamento, todas as profecias parecem falar de uma única vinda. É só depois da vinda de Jesus que o mistério é revelado, de que existe uma primeira e haverá uma segunda vinda. Então, as profecias que se cumpriram na primeira vinda, muitas delas elas têm uma dupla referência e vão se aplicar à segunda vinda. Por exemplo, haveria um tempo para a vinda de Jesus. No livro de Daniel, o rei Nabucodonosor tem uma visão de uma estátua. E diz, nessa estátua, a cabeça era de ouro, mas o peito e os braços eram de prata. A Bíblia diz que o ventre era de bronze, mas as pernas eram de ferro. O que é essa uma estátua? Essa estátua representa os impérios mundiais. Por quê? Porque Daniel diz para o rei Nabucodonosor da Babilônia, ele diz, você é a cabeça de ouro. Babilônia foi o primeiro império mundial. Antes disso, nunca houve ninguém que dominou toda a terra. A Síria quase chegou lá, mas não conseguiu. Quem conseguiu foi Babilônia. Depois de Roma, que é o quarto império que a gente estuda na história, ninguém mais conseguiu essa façanha. Muita gente tentou, até o seu Napoleão, ninguém nunca mais conseguiu. Então nós temos 4 impérios que conseguiram isso, e um foi sendo sucedido pelo outro. Daniel olha e diz para o rei da Babilônia, você é a cabeça de ouro, mas depois de você vem um reino inferior ao seu. No próprio livro de Daniel, a gente já lê o que a história confirma, que quem assumiu o lugar da Babilônia foram os Medo-Persas. Ele diz, depois haverá um terceiro reino, está implícito na mudança de metal. Se a mudança de ouro para prata é a mudança de reino, de prata para bronze é uma outra mudança. Ele diz, então haverá um terceiro reino, que nós já vemos anunciado no livro de Daniel, que seria a Grécia, e quando você estuda a história, você sabe que foi a Grécia de Alexandre o Grande. Quando Alexandre morreu e o império se dividiu, quem assume o reinado mundial é Roma. Então, a cabeça de ouro é Babilônia, o peito com os braços de prata, os Medo-Persas. A Bíblia mostra que o ventre de bronze é a Grécia,
E a Bíblia diz que uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e atingiu a estátua onde? Nos pés. O que era essa pedra cortada sem auxílio de mãos? Não fala de algo humano, fala de algo divino. Fala da vinda do Messias. A Bíblia diz que a pedra atinge a estátua nos pés e arrebenta com a estátua, mói com ela. O que Deus estava dizendo? Um dia eu vou colocar por terra o reino dos homens. A Bíblia diz que aquela pedra que destruiu a estátua cresceu, se tornou uma montanha que encheu toda a terra. Está tudo lá em Daniel 2. Deus está dizendo o quê? Um dia eu vou colocar por terra o reino dos homens e eu vou estabelecer o meu reino em toda a terra. Irmão, não tem profecia mais clara da vinda do Messias como quem vai estabelecer o reino de Deus do que essa. Agora, o que acontece? Jesus aparece nos dias de quem? Do Império Romano, dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O que ele está dizendo? A cronologia se cumpriu. O reino de Deus chegou. Agora, Jesus está proclamando o cumprimento da visão de Daniel na sua primeira vinda, nos dias do Império Romano. Mas, irmão, o que vai acontecer na segunda vinda? É quase como se fosse uma repetição ou um novo cumprimento da mesma profecia. Porque ele está dizendo, o povo do príncipe que há de vir, esse príncipe que há de vir é o anticristo. Ele diz, o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade. E quem destruiu foi Roma. Essas dicas bíblicas, elas são muito fortes. Agora, o problema é a gente tentar definir o que é o novo formato do Império Romano. Então, irmãos, o que a Bíblia não diz com clareza, eu já aprendi que a gente não deve afirmar com certeza. Né? E quando me perguntam, pastor, o que é esse Império Romano? Eu respondo, isso é fácil, eu respondo com 2 palavras, não sei. Né? Porque eu tenho visto a insensatez de muita gente tentar definir o que é isso. Eu creio que à medida que o tempo vai passando, os selos vão ser abertos, o conhecimento vai aumentar e talvez nós vamos conseguir entender melhor. Hoje, eu ainda não me arrisco a tentar definir o que é. Vamos voltar aqui para as 70 semanas. 27. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. De novo aqui, na metade da semana. Então, essa última semana que falta, ela tem uma divisão. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, a gente sabe que no final, ele vai ser julgado. A gente já viu que o Senhor, na sua vinda, no seu regresso, com o sopro da sua boca, vai destruir o anticristo, o iníquo, né? Vai julgar todo mundo. Então, o texto está mostrando que há uma última semana projetada para o fim. Na metade dessa semana, esse abominável da desolação, que Jesus falou, do qual falou o profeta Daniel, né? Ele vai mudar alguma coisa, mas ele tem uma aliança de 1 semana. Quando a gente começa a ler, por exemplo, o capítulo 10 e 11 de Daniel, é que você vai entender afirmações que foram feitas sobre aquilo que vai se cumprir depois. Entendendo essas 70 semanas de Daniel, que elas são literais. Então, as primeiras 69 foram literais, e a última semana ela é literal. Ela é uma semana de 7 anos, com uma divisão na metade. E a Bíblia fala, tanto fica claro que é 7 anos, que usa a expressão um tempo, tempos e metade de um tempo, 42 meses e 1260 dias. Nós não podemos olhar para a escatologia sem entender. O próprio Jesus fez referência ao que Daniel falou, das 70 semanas. E não podemos estudar 70 semanas sem entender que elas são literais. Então, esse é o fundamento antes da gente continuar. Até aqui tudo bem? Deu para acompanhar? Se você tiver alguma dificuldade de entender o que eu falei, tem um livro de umas 400 páginas, que eu quero, estou brincando, que eu quero recomendar para você. É um assunto que vale a pena entender. Agora, a última semana foi prorrogada por fim, não se cumpriu. Na escatologia, no estudo profético, a gente tem uma coisa que eu ouvi alguém definir uma vez, eu gostei dessa definição, como profecias de pico. O que é a profecia de pico? Existe algo interessante sobre uma cadeia de montanha. Quando você olha de longe, os picos parecem estar tão pertinho um do outro, que parece que dá para pular da ponta de um para a ponta do outro. Agora, à medida que você, numa viagem, vai se aproximando dos picos, você vê que os picos estavam perto, quase junto, eles começam a ficar distantes. A gente gosta de dizer que na profecia bíblica,
existe esse negócio da profecia de pico. Tem algumas coisas que a gente olhava no Velho Testamento que pareciam juntas. E à medida que o cumprimento disso foi chegando, se aproximando na história, os picos começaram a distanciar. Então, é só depois da primeira vinda de Jesus que fica claro que ele ainda não cumpriu tudo aquilo que havia sido profetizado, que ele cumpriria na primeira vinda. Na primeira vinda, Jesus disse que ele veio estabelecer o reino dentro de nós. Na segunda vinda, ele vai estabelecer um reino sobre as nações. E essas profecias que ele não faziam a separação no Velho Testamento. É o cumprimento disso no Novo que começa a esclarecer. E aí Paulo começa a dizer que lhe foi revelado o mistério. E aí é onde entra a igreja dos gentios e toda uma detalhação, que é o que nós vamos ter que ensinar só depois do intervalo. Já é essa hora mesmo. Ok, ontem nós citamos duas dessas profecias de pico, né? Quando diz, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo estará sobre seus ombros, e começa a falar de um governo literal, que essa parte ainda não se cumpriu. Eis aí vem o teu rei, montado num jumento, filha de uma jumentinha, né? Humilde, essa parte cumpriu, né? Mas ele vai estender o seu reino de mar a mar as nações, essa parte ainda não se cumpriu. Nós chamamos isso de profecias de pico. É importante a gente tentar entender, porque a transição da 69ª semana para a 70ª, que é a última, da de número 69 para a de número 70, isso é parte do que nós chamamos uma profecia de pico. Enquanto as pessoas estavam olhando a revelação que Daniel registrou das 70 semanas de longe, não dá para perceber que entre a 69ª e a 70ª, última semana, existe uma diferença. À medida que nós vamos se aproximando e as coisas começam a se cumprir, existe claramente a compreensão de que isso foi projetado para o tempo do fim. Porque ele fala do ungido ser morto, e ele começa a falar de coisas que aconteceriam até o fim. Muita gente desacreditou das 70 semanas de Daniel como sendo literal, por quê? Porque 7 anos depois da morte de Jesus, os 490 anos teriam que ter cumprido e tudo teria que ter sido finalizado. O que muita gente não percebeu é que a própria Bíblia dava indicações de que essa última semana foi jogada para depois. Agora, a pergunta é, como é que começou a contagem das semanas? Você lembra que nós lemos no livro de Daniel? 70 semanas estão determinadas sobre quem? Sobre o teu povo e a tua santa cidade. Jerusalém está abandonada, eles estão vivendo os 70 anos do cativeiro, mas Deus diz, a partir do momento em que for dada a ordem de restaurar, e vocês voltam para lá, pagar desses 70 anos, começam 70 semanas. O cronômetro é disparado sobre quem? Sobre o teu povo e a tua santa cidade. Essas 70 semanas, queridos, são determinadas sobre Israel. Quando se cumpre a 69ª semana, que Jesus entra em Jerusalém para ser morto, ele olha para Jerusalém, chora sobre ela, e ele diz assim, eis aí, abandonada é a vossa casa. Neste momento na história bíblica, nós vamos estudar depois do intervalo, a nação de Israel é colocada de lado. Um momento inteiramente novo abre, e Paulo começa a explicar o que é esse mistério da igreja dos gentios. Lembra que nós citamos ontem em Mateus 21, que a vinha foi dada a um grupo de lavradores, mas porque eles não cumpriram, a vinha foi tomada. É na 69ª semana que algo é retirado das mãos dele. Agora, quando a gente lê o que a Bíblia diz no livro de Romanos, e eu vou explicar isso, nós vamos perceber que apesar deles terem falhado no cumprimento de um outro povo ter sido levantado, a Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E há uma promessa de que esse Israel vai passar por uma restauração. O que a gente entende? No momento que ele sai de cena, o cronômetro é interrompido. No momento que ele voltar à cena, o cronômetro da última semana é disparado para que todas as coisas se cumpram. E só depois, no intervalo, é que nós vamos falar do que parou o cronômetro. Antes disso, irmãos, é só porque não deu tempo, tá? Eu não tinha planejado fazer esse suspense, não.
Vamos só falar um pouco do que acontece na última semana. A manifestação do anticristo, tá? A gente lê isso em Daniel 9:27, já lemos isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao 10. Agora, eu queria ler um texto agora, João 5:43. João 5:43. Jesus diz assim: eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. O que Jesus estava dizendo? Irmãos, a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E diz, mas eu vou deixar a dica, vocês além de me rejeitar, enviado pelo Pai, vindo no nome do Pai, eu quero deixar claro que uma outra hora, outro virá em seu nome, e vocês vão recebê-lo. Israel vai aceitar essa figura do anticristo como sendo o Messias que eles ainda estão esperando. Só que a Bíblia diz, na metade da semana, essa aliança que foi feita com muitos reis, inclusive com eles, vai ser quebrada. É onde a coisa vai, realmente enfeiar depois para o lado deles. Mas o que vai acontecer nessa última semana? Essa última das 70 semanas de Daniel é o que nós chamamos de a grande tribulação. Alguns estudiosos fazem a diferença entre os termos tribulação, porque tem hora que a Bíblia fala de grande tribulação, tem hora que só fala de tribulação. Alguns fazem a distinção que a primeira metade é só uma tribulação, e que a segunda metade será a grande tribulação. Eu já gosto de olhar para as 7 semanas, os 7 anos dessa semana, como sendo a grande tribulação, mas a chapa vai esquentar, é na segunda metade, então independente do termo que a gente coloque. No desfecho dessa semana, nós temos a vinda de Cristo e a consumação de todo o plano divino. Tá? Então, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente pode até acelerar esse intervalo e voltar depressa? O que vocês acham? Quanto tempo estava agendado de intervalo? Meia hora. Vocês precisam disso tudo, gente? É só o tempo de ir no banheiro, tomar água e comprar livro do pastor Luciano, não é? Então, vamos tentar acelerar agora, se for o caso a gente aumenta depois? 4:10? Pode ser? 20 minutos? Gente, ontem eu tinha deixado esse livro escondido, mas eu estou cedendo à pressão. Nós temos um livro novo chamado O Propósito da Família, a importância da visão familiar na relação com Deus, que eu vou colocar um pouco ali à disposição. Os que são da igreja, está gravando isso ainda ou não? Dá pausa aí, por favor.